Ó, boa noite a todos, todas que estão acompanhando essa live. Eu sou Hidetoshi, diretor do Sindicef São Paulo, né? Sou servidor aposentado atualmente e aposentado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Então, em nome da diretoria do Sindicef São Paulo, eu quero agradecer a presença dos convidados Plínio de Arruda Sampaio Júnior e Vera Lúcia para essa live, né, que é a primeira live do sindicato, que é a pandemia na vida dos trabalhadores e as possíveis saídas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o sindicato, as últimas atividades, porque como a gente está muito longe dos servidores, né, então, falar o que nós fizemos logo no início dessa pandemia, né, que nós colocamos, foi que a gente nós solicitamos a suspensão de todas as atividades internas e externas dos servidores e dos trabalhadores terceirizados de todos os órgãos públicos aqui do Estado de São Paulo, né? Nós tivemos que refazer o pedido, até extrajudicial, porque vários órgãos responderam de qualquer jeito, sem dar nenhuma satisfação para a gente, né? Assim, e para os servidores. Nós fizemos essa para que a gente tivesse medidas de prevenção garantindo a saúde dos trabalhadores, né? E de todos os servidores. Então, nós estamos em contato com as entidades ainda, porque a gente está com problemas com terceirizados também, né? Eles, em alguns setores, só tem a parte essencial, mas a gente espera que resolvem todos os órgãos, né? Então, vários locais já estão fazendo serviços em casa, né? Então, é isso. O Sindicef hoje lá não está funcionando, né? A gente colocou todos os trabalhadores do sindicato para fazer trabalho na residência, atendimento presencial, isso para garantir a saúde desses servidores, dos trabalhadores, né? E lembrando que todos os servidores que tiverem algum problema do seu órgão, procurar a gente aqui no sindicato, certo? E a gente já tem um comunicado colocando todos os nossos endereços. O que nós fizemos ultimamente é intensificar a produção de boletins, atualizando todos os acontecimentos nesse período, né? Então, a realização dessa live é a primeira, né, que nós estamos fazendo, e eu acho que é muito importante na situação que nós estamos passando hoje, né? Eu acho que a última informação é que nós tivemos 1.056 mortos e que 23% hoje são de menores de 60 anos. Então, tem bastante nessa idade. Tem 20 mil infectados, né? Assim, mais ou menos 20 mil, e tem 40 mil esperando os exames. Então, nós estamos fazendo uma live sobre o impacto dessa pandemia, né, na vida dos trabalhadores e as suas possíveis saídas, né? Eu vou fazer uma apresentação dos candidatos aqui, dos convidados, né? Então, o Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior, ele é professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp. Ele é formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, né, que é a FEA-USP, e com doutorado no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. É conselheiro científico da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, e autor do livro Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política de Lula e Dilma, publicado em 2017. Bom, ele é assessor dos movimentos sociais e sindicatos, ele também é editor da plataforma Contra Poder e filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. A Vera Lúcia, eu já conheço há muito tempo, né, Vera? Ela é formada em Ciências Sociais de origem operária, ela trabalhou na indústria calçadista, né? É educadora sindical do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, né, conhecido como ILAES, é militante do PSTU e foi candidato à presidência nas eleições de 2018 pelo PSTU. A gente vai fazer as considerações iniciais dos palestrantes, né, para começar com a Vera, 10 minutos, pode ser, sobre esse tema. Eu acho que tranquilo. Vera, com a palavra, por favor.
Ele está com... Você está com o microfone desligado. Ok. O microfone está desligado, velho. Isso. Desligou de novo. Usa o microfone do computador, velho. Dá para ir? Pronto. Ele está com vontade própria, entendeu? Porque a tecnologia é muito boa, mas de vez em quando ela dá uma atrapalhada legal. Boa noite a todos os internautas. Boa noite a Plínio, RD, e aí o nosso camarada Vinícius, que está na operacionalização dessa live. E parabéns ao Sindicef pela iniciativa de realizar uma live para fazer um debate de um tema tão importante que envolve hoje o mundo inteiro, né? Então, na verdade, falar hoje do coronavírus e falar, para você falar de qualquer coisa, na verdade, nesse momento você tem que partir necessariamente do coronavírus, dessa pandemia que põe em xeque a saúde e a vida de pessoas no mundo inteiro. Todo mundo sabe, e aí aqui a gente precisa ter muita nitidez, é que essa pandemia ela já era anunciada, então ela não é uma surpresa. Os cientistas já haviam anunciado bem antes que isso poderia ocorrer. Qual é o problema? No sistema capitalista, essa máquina não pode parar porque ela precisa gerar lucro continuamente. E a pesquisa, o estudo, tudo isso fica secundarizado diante da necessidade do lucro dos grandes empresários, dos acionistas, dos banqueiros. E com isso, nós nos deparamos hoje no mundo inteiro, tendo que cerca de 40% do globo, né, da humanidade, se encontra parado, porque só no último caso foi que se conseguiu fazer esse isolamento social, né, e muito precariamente, insuficiente, porque mesmo diante da iminência da morte de milhares e milhares de pessoas e milhões de pessoas, que só tem um paralelo, né, a realidade que nós estamos vivendo agora, com a Segunda Guerra Mundial e com a gripe espanhola, isso significa dizer, inclusive, que isso pode ser até maior, né, porque o paralelo que nós temos é isso, mas não significa dizer que pare aí. E o que nós vemos aqui, uma pandemia como essa, frente a uma crise tão grande nos marcos do sistema capitalista, significa queima de forças produtivas. E nós estamos falando daquela força que é a principal, que move esse sistema, que produz a riqueza desse sistema, que é a classe trabalhadora mundialmente. E mesmo as medidas econômicas, né, as chamadas medidas de guerra, economia de guerra, adotada pelos governos, inclusive por Trump, depois de negar, né, a existência e de desconsiderar o caos que era esse problema dessa pandemia, hoje está destinando 2 trilhões de dólares, mas não se engane, a maioria desses recursos não é para salvar a vida do povo trabalhador norte-americano. É essencialmente para tratar dos interesses dos bancos e das grandes empresas. E aqui no Brasil, Bolsonaro faz isso de forma também muito aberta, né? Ele diz que a economia não pode parar e se utiliza, inclusive, da existência do desemprego, das necessidades da classe trabalhadora para justificar que não é possível se fazer o isolamento social nesse momento porque se coloca em xeque a economia.
como se a economia fosse uma coisa que se sobrepusesse à vida das pessoas. É como se a economia não fosse produto da realização do trabalho de uma classe social que é a classe trabalhadora. E que não está desempregada agora por conta da pandemia. Ela já está desempregada há muito tempo e que agora esse desemprego se intensifica nesse momento. Porque, olha só, a crise econômica capitalista tem mais de uma década. E agora, nesse momento, essa pandemia apenas coloca em evidência que o sistema capitalista entrou em colapso, que esse sistema hoje é nefasto, ele é assassino e ele não responde às necessidades e nem à manutenção da vida da classe trabalhadora e dos mais pobres no mundo inteiro. Não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. Então, hoje, o sistema capitalista está mais do que questionado. Discutir hoje uma saída para resolver o problema da pandemia e também os problemas de ordem social existente no mundo inteiro e no Brasil, necessariamente passa por discutir o sistema capitalista, os regimes existentes e, portanto, a necessidade da classe trabalhadora, nesse processo, lutar em defesa da vida e, junto com isso, lutar para que nós criemos as condições necessárias para destruir o sistema capitalista que mata abertamente e que os governos, entre o lucro e a vida da classe trabalhadora, opta, geralmente, pelo lucro. Tanto é assim que as medidas que os governos têm tomado são de migalhas para a classe trabalhadora mais empobrecida, de retirada de direito daqueles que estão trabalhando e enquanto salvam necessariamente os negócios das grandes empresas, não são dos pequenos negócios, dos pequenos empresários, nem dos microempresários. Esses estão com as suas economias arruinadas nesse momento. Inclusive os microempresários, os médios empresários, os trabalhadores da informalidade, os desempregados, aqueles que estão trabalhando, hoje têm que fazer uma luta conjunta e combinada contra a grande propriedade, contra os grandes empresários e contra todos os governos da ultradireita, até os governos ditos de esquerda, que nesse momento se coloca na defesa incondicional das economias e, portanto, das empresas em detrimento das nossas vidas. E essa live ela é importante porque nós precisamos falar disso com a nossa classe e com toda a população em geral. Obrigado, Vera. Agora eu vou passar a palavra para o Plínio Sampaio Júnior. Mais 10 minutos, pode ser, Plínio? Tá ótimo. Então, eu queria primeiro cumprimentar todos os ouvintes, agradecer muito o convite do Sindicef. É uma alegria poder compartilhar a mesa com o Hidetoshi, com a Vera Lúcia, que nos representou de um excepcional na campanha presidencial, foi a única voz socialista independente, crítica, que se escutou na última eleição. E várias das advertências que a Vera colocava, agora vêm, né, se configura na sociedade de maneira ampliada. Quero também elogiar muito a iniciativa do sindicato. E é absolutamente fundamental que os trabalhadores agora mobilizem os seus instrumentos para fazer conversa boa com a classe operária. Porque a burguesia tem os seus instrumentos. A Rede Globo está o dia inteiro buzinando na cabeça dos trabalhadores. E é fundamental que nós tenhamos a oportunidade de ter espaços para falar diretamente sobre os problemas nacionais a partir de uma perspectiva de classe. O que eu acho que é importante ficar claro é, primeiro, que a humanidade vive um momento histórico extraordinário. Uma pandemia letal de coronavírus, que, de acordo com o Colégio Imperial do Reino Unido, tem o potencial de matar, se nada for feito, 40 milhões de pessoas no mundo inteiro.
E esta pandemia de coronavírus acaba sendo um catalisador que potencializa de maneira brutal uma crise econômica mundial, uma crise do capitalismo, uma crise que já estava latente, como bem falou a Vera Lúcia, mas que é potencializada pela crise de pandemia. Só para a gente ter uma noção, acabou de sair 2 dias atrás a Organização Mundial do Comércio estimativa sobre o desempenho econômico. Em 2020, eles acham que o comércio internacional será reduzido em 32%, praticamente 1/3. Eles estimam que a contração da economia mundial estará entre 9,2% e 11,1%. É uma contração inédita, muito superior à que foi em 2008 e 2009. E nesse trabalho, eles estimam que a contração da economia brasileira será de entre 9,4% e 11,6%. Ou seja, a economia brasileira vai cair em torno de 10%, de acordo com a OMC. Eu queria insistir numa coisa que a Vera mencionou, mas que é muito importante, digamos, que fique claro. Que estes problemas, tanto da pandemia como o problema econômico, não é um raio que caiu, né, num céu azul, mas são problemas que já estavam inscritos no desenvolvimento capitalista. No caso da pandemia, a pandemia não é a primeira que o capitalismo criou, não é a última, digamos, no período recente, nós tivemos várias, né? É um problema que foi previsto pelos cientistas e olimpicamente ignorados pelos governos. Os governos imperialistas gastaram trilhões de dólares para fazer guerra nas estrelas, para fazer guerra contra fantasmas que eles inventavam de terrorismo e de comunismo, e não se preveniram contra este risco da pandemia. A pandemia tem a ver com a crise ambiental, tem a ver com a indústria alimentar, é causada pela urbanização caótica, é aprofundada pela degradação do sistema de saúde e pelos baixíssimos investimentos em ciência que poderiam prevenir. A crise econômica também não é que estava indo tudo muito bem, de repente vem um terremoto e abala a economia. A economia já apresentava problemas sérios de crescimento, nós alertávamos para isso. Em 2019, o comércio internacional já teve um desempenho negativo e os problemas da economia estavam relacionados com um completo descolamento da especulação financeira em relação aos investimentos reais. Então, especulação a 1000, os investimentos reais deprimidos. E tem a ver com o segundo problema, que é uma discrepância completa entre a capacidade produtiva das economias e a capacidade de consumo das famílias. Então, nós já tínhamos uma crise de especulação aberta, galopante, e uma crise de superprodução. O capitalismo produz muito, mas não dá dinheiro para as pessoas consumirem, e isso acaba deprimindo a taxa de lucro. O impacto da crise sobre a sociedade brasileira, sobre o trabalhador em especial, sobre o trabalhador mais pobre, menos qualificado, e sobre a mulher, muito em particular, será devastador. Só para a gente ter uma breve imagem. Este mesmo estudo do Colégio Imperial do Reino Unido estima que se nada fosse feito, morreriam 1.200.000 brasileiros. Se tudo fosse feito perfeitamente, isto poderia ser reduzido a 44 mil brasileiros. Já não foi feito. No caso de uma supressão tardia, eles estimam as mortes em 206 mil
E nós já não fizemos nem a supressão tardia bem feita, porque ela está sendo feita de maneira, digamos, muito desigual. Vamos conversar isso mais adiante. Neste cálculo, não está contemplado o problema da pobreza, da falta de saneamento, das favelas, e nós também discutiremos isso mais à frente. A crise econômica também será brutal aqui no Brasil, como a própria OMC aponta. Ela será rápida, profunda e duradoura. Então, essa historinha do Bolsonaro, que é coronavírus não pode ser prioritário, porque tem que recuperar a economia, é uma bobagem. A economia já está em franca depressão, não é recessão, é depressão. E é um problema mundial, e enquanto a pandemia não for resolvida, isto não será resolvido. O tempo já está finalizando, mas quero dar para vocês, é importante que fique claro, tanto da pandemia como da econômica, não é um tropicão, não é uma gripezinha, não é uma interrupção num ciclo de crescimento, é uma trombada de grandes proporções. Só para vocês terem uma ideia, né? Nos Estados Unidos, nas últimas 3 semanas, foram perdidos 17 milhões de empregos. Isso lá no centro. Então, a perspectiva imediata dos brasileiros é de uma crise sanitária maior, que pode levar à morte de centenas de milhares de brasileiros, uma crise econômica que é a maior da história do Brasil, uma crise social aguda, com o risco de milhares de pessoas passando fome, e tudo isso nós vamos fazer no bojo de uma crise política grande que imobiliza completamente a capacidade do Estado de fazer políticas públicas, principalmente as voltadas para os trabalhadores. Em suma, os problemas da classe trabalhadora são a barbárie do coronavírus, a barbárie do desemprego, a barbárie da fome e a ameaça do risco totalitário. Muito obrigado, Plínio. Muito boa a tua apresentação. Você já colocou um pouco dos cenários, né, que pode acontecer depois da crise na parte econômica, mas uma das perguntas é sobre como é possível enfrentar essa crise, né, que vai vir, e quais os possíveis cenários no seu término, além dessa que você colocou, para os trabalhadores. Né? Só para informar que já temos mais de 200 pessoas já que estão nos acompanhando, e avisar o pessoal que para fazer pergunta para a gente poder, vai ter um bloco só para perguntas do pessoal que está assistindo, tá bom? Vera, pode ser? Você não ficar muito cansada, assim, fazer rodízio, tá bom? Não. Microfone, Vera. O microfone, ele está com vontade de... Desligou. Desligou. Espero que ele não desligue mais. Olha só, os problemas que isso vão acarretar são parte disso que Plínio já falou, e vai ter um efeito assim, devastador na vida da classe trabalhadora, principalmente dos mais pobres. Porque, veja bem, essa pandemia e esse vírus que é de fácil contaminação e que tem um certo grau de letalidade, ele atinge principalmente e vai matar prioritariamente, principalmente aos montes, os trabalhadores mais pobres, as pessoas mais pobres, os desempregados que moram nas periferias das cidades. Isso aqui no Brasil e também no mundo. Olhemos o caso, por exemplo, do Equador. Olha só, as pessoas estão convivendo com os seus mortos
dentro de casa e nas ruas, sem poder, inclusive, enterrar. Nos Estados Unidos, depois que as pessoas deixaram de circular, a gente estava vendo os noticiários, o que circula nas ruas são os carros frigoríficos para carregarem os corpos. E nos Estados Unidos, em que pese que 30% da população é negra, os que morrem, mais de 60% são os negros. Então, o coronavírus, ele abrange, independente de todas as classes, mas ele mata necessariamente, a sua letalidade recai necessariamente sobre uma classe. Primeiro, que tem a ver com as condições de atendimento. Eu não sei se vocês assistiram a live de Eduardo Almeida, que é um companheiro nosso do PSTU, que ele diz o seguinte: nós estamos lutando nesse momento contra duas pestes. Uma é o sistema capitalista, a outra é o coronavírus. E com que realidade é que a classe trabalhadora se depara? É que antes da epidemia e da pandemia do coronavírus, aqui no Brasil, 95% do SUS já estava completamente sendo utilizado. Então, já havia um saturamento dos serviços de saúde pública antes da pandemia. E isso vai se agravar muito agora. Então, quem tem, por exemplo, os casos são extremamente subnotificados, tanto os de morte quanto o daqueles que estão infectados, por uma razão muito simples: não se tem testes, né? Não tem testes, não tem teste em massa para que você possa tratar disso preventivamente. Os testes só são feitos por aqueles que apresentam um grau já elevado da doença, um quadro mais agravado. Além disso, a divulgação dos resultados também não se dá de forma imediata. Inclusive, agora eu estava vendo no noticiário que há um desencontro de informação entre o secretário de saúde e os números que são dados pelos profissionais de saúde acerca dos resultados daqueles que estão contaminados. Ele diz que é 14, outros dizem que é 20 ou que são 21. Ou seja, na casa dos milhares de pessoas que sequer ainda não têm acesso ao resultado se está infectado ou não. Além disso, as medidas que são tomadas são extremamente insuficientes. Por exemplo, o Brasil, que é o segundo maior produtor de álcool no mundo, falta álcool gel. Não tem álcool gel. E não tem álcool gel não somente para as pessoas mais pobres. Não tem álcool gel para os profissionais de saúde que estão na linha de frente atendendo aqueles que estão contaminados. E como consequência, o que é que nós temos? Nós temos profissionais de saúde que estão sendo contaminados e mortos. Ou seja, médicos e enfermeiros. Esse quadro é gravíssimo, gravíssimo. Quem tem acesso e pode cuidar disso e, de certa forma, sair vivo são aqueles que têm dinheiro, que têm acesso a uma saúde de qualidade. Esses podem. Os mais pobres, os negros que vivem nas periferias, não têm. Não têm, estão à margem disso. Veja bem, nós temos um problema no Brasil que é o problema da água. E uma coisa que é fundamental para que você possa se proteger da contaminação do vírus é lavar as mãos, é ter água, ter sabão, ter álcool gel. Você nem tem álcool gel, nem tem água, nem tem sabão. Como é que nós vamos cuidar da saúde da população? Então, os efeitos disso sobre, por exemplo, os refugiados dos mais variados cantos do mundo, como é que vão atuar nesse momento? Por exemplo, no Chile, ontem, inclusive, teve uma live, foi ontem, uma live onde a companheira Maria Rivera e os companheiros da Argentina falavam o seguinte, que tem a ver que no Chile estava em curso uma revolução depois de 30 anos, onde tudo foi privatizado, a saúde, a aposentadoria, né, e o grau de empobrecimento extremamente elevado. Houve uma sublevação da população, da classe trabalhadora, da juventude, dos idosos, de todo mundo, contra o governo Piñera.
E o que foi que aconteceu? Esses lutadores, em grande parte, estão presos, são presos políticos, e estão dentro das cadeias e eles vão ser contaminados e vão morrer. Vão morrer. Aqui no Brasil podem morrer milhares nas cadeias. E olha que são aqueles, em boa parte, sequer tiveram as suas denúncias averiguadas, sequer foram julgados. Mais de 40% sequer foram julgados. São em cadeias superlotadas. Significa dizer que o número de pessoas que vão morrer aí é imenso. O número de pessoas que vão morrer nos bairros periféricos das cidades, os indígenas, os quilombolas, as mulheres pobres e negras das periferias do Brasil e do mundo são absurdas. Eu estava vendo aqui, eu nem lembro qual é o país, que diz na África que só tem 3 respiradores no país. 3 respiradores num país. Significa dizer que vai haver morte em massa no mundo inteiro. Isso significa, falando numa linguagem econômico-social, como dizia Marx, isso é queima de forças produtivas num grau jamais visto. E que nós precisamos combater isso de forma organizada. E não dá para discutir isso através de uma frente eleitoral ampla, como está fazendo aí, se discutindo, inclusive setores da esquerda, como Flávio Dino, do PCdoB, inclusive discutindo e aprovando a aliança com Mourão, que é um general, né, defensor da ditadura militar e que é o vice de Bolsonaro, e que diz que pode fazer uma aliança com esse general para discutir uma frente ampla para defender o Estado democrático de direito nas eleições de 2022. Ora, esse Estado é o Estado que está condenando milhares à morte. É o mesmo Estado que hoje está botando no Congresso Nacional, a medida provisória de Bolsonaro, que abertamente é contra a quarentena, as medidas que retiram direitos da classe trabalhadora. Ou seja, nós somos vítimas dessa pandemia, nós somos vítimas desse vírus como produto do desmatamento desenfreado da natureza, da falta de saneamento básico, da falta de investimento em vacinas, porque é muito mais fácil e muito mais lucrativo para o capital você ter laboratórios produzindo remédio para combater os vários sintomas sem resolver o problema das causas, e como consequência nós vamos pagar isso com as nossas vidas. E aqui nós temos uma tarefa: é defender a vida da classe trabalhadora necessariamente. Aqui a questão é de classe. Defender necessariamente a vida da classe trabalhadora, e para isso nós vamos ter que nos debruçar e lutar contra o governo Bolsonaro. Isso significa dizer que ele tem que cair fora desse governo, porque esse governo é genocida, quando ele defende que não tem que ter quarentena em nome da economia. Ele está dizendo que as pessoas podem morrer porque são pobres e porque precisa procurar emprego porque tem um pequeno negócio. Ele condena e está dizendo isso é genocídio puro. Por isso nós defendemos o fora Bolsonaro, mas também o fora Mourão. E junto com isso nós precisamos organizar a classe trabalhadora para suplantar, para destruir o sistema capitalista. Nós precisamos acabar uma coisa que está em evidência hoje, a questão da propriedade. Então os hospitais todos têm que serem públicos. As grandes redes de hotéis têm que estar a serviço do atendimento daqueles que estão adoecidos, acometidos pelo vírus, mas também tem que cuidar daqueles que estão nas ruas, que não têm onde viver. Então aqui tudo tem que ser, os laboratórios têm que ser estatizados. Não pode ser que também, nesse momento de pandemia, o governo se utilize para pegar dinheiro público e desviar para o ralo da iniciativa privada, como está fazendo o governo Dória, aqui em parceria, na chamada parceria público-privada, para fazer os hospitais de campanha com o Albert Einstein. Porque isso, na verdade, estão transformando essa pandemia, na verdade, num grande negócio para os grandes capitalistas, inclusive dos setores de saúde. Então, nós não podemos permitir isso. E, para isso, nós precisamos travar no Brasil uma luta de morte da classe trabalhadora organizada,
que inclusive hoje está sendo submetida à morte, porque fora dos serviços essenciais estão trabalhando nas fábricas, porque eles falam de parar o comércio, falam de parar os museus, os setores culturais, mas a indústria continua funcionando, e mais, sem nenhum tipo de proteção. Então, motorista está sendo morto, motoristas de transporte público estão adoecendo e morrendo, os operários estão adoecendo e morrendo, os profissionais de saúde estão adoecendo e morrendo, e os pobres nas periferias, empregados e desempregados também. Então, aqui nós precisamos travar uma luta organizada, combinada, entre aqueles que moram na periferia, os operários, o pequeno e médio empresário, contra a política genocida do governo de Bolsonaro, mas também contra o sistema que é extremamente assassino, que é o sistema capitalista. Obrigado, Vera. Agora passar a palavra para o Plínio. Tudo bem? Mais 10 minutos, Plínio? Perfeito. Então, primeiro, eu vou complementar, tenho pleno acordo com o que a Vera falou, acho que a perspectiva de classe é absolutamente fundamental para que os trabalhadores possam ter uma visão clara do que está acontecendo. A questão é discutir como enfrentar a crise e quais os cenários para seu término. Eu quero começar com os cenários, né? Na verdade, a humanidade, o mundo inteiro, e a classe operária, classe trabalhadora, está imersa num cenário de grande incerteza. Grande incerteza. Minha filha, o outro dia nós estávamos aqui no confinamento, estamos num sítio, acabou a luz, chovia. Então minha filha falou, olha, pai, parece o fim do mundo. E, na verdade, não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. A necessidade do fim do capitalismo e a necessidade de um outro mundo. Então, esse é o tamanho da crise. Então, é um cenário muito complicado. Do ponto de vista estrutural, a superação destes problemas é um processo de longa duração. E a Vera tem toda a razão. Como é que o capitalismo resolve as suas crises? Resolvendo os seus problemas. O problema do capitalismo é ter lucro. Então, na crise, ele precisa destruir forças produtivas obsoletas e aumentar a exploração do trabalho. Esse é o movimento do capital. Essa é a lógica do capital. Esse é o movimento que explica a lógica deles. Mas nós precisamos pôr a lógica dos trabalhadores nessa disputa, que é a luta de classes. Contra a lógica cega do lucro, nós vamos fazer a lógica da vida dos trabalhadores. Mas do ponto de vista emergencial, que eu acho que a pergunta está preocupada em saber, bom, mas e concretamente, como é que resolve a pandemia e esta crise aqui, pelo menos o movimento mais agudo da crise? Será um processo lento. E é fácil entender por quê. Primeiro, para resolver a crise econômica, a pré-condição é resolver a pandemia. Enquanto não resolver a pandemia, não vai resolver a crise econômica. A ideia do Bolsonaro, então vamos matar um montão de gente, resolve logo e a economia volta. Também não resolve, porque você não é uma solução só brasileira, é uma solução internacional. E não adianta nada matar um montão de gente, porque o vírus volta se não tiver uma solução global. Então, a solução do Bolsonaro é uma solução absolutamente kamikaze. Bom, para resolver a pandemia, quando que ela será resolvida? Quando a população estiver imunizada. E quando tiver, então você faz o ciclo de imunização, a maioria da população fica imunizada, o vírus já não circula com aquela rapidez que ele circula hoje, e quando houver vacina e tratamento.
Mas para ter vacina e tratamento, e para ter o controle dessa pandemia, é importante ter coordenação internacional, porque a pandemia é internacional, não tem solução nacional, não existe solução nacional, exige uma solução internacional. Só que nós não estamos vendo nenhuma coordenação, ao contrário, nós estamos vendo os países imperialistas, um passando rasteira no outro. Então, os Estados Unidos vem, rouba os remédios dos outros, rouba os ventiladores dos outros. Então, é uma descoordenação completa. Então, esse é que é o cenário. Eu tenho lido bastante, porque para entender de economia, que é a minha profissão, eu tenho que entender um pouquinho da pandemia. O que as pessoas estão falando, mesmo para os governos americanos. Eu não estou falando pessoal de esquerda, eu estou falando o que eles falam não na televisão, mas o que eles falam para os dirigentes. É que a expectativa razoável é que este problema se resolva, na melhor das hipóteses, em 18 meses. O que quer dizer o quê? Que o ano de 2020 foi para o brejo e que, se tudo correr bem, metade do ano de 2021 também foi para o brejo. Isso se tudo der certo. É claro que tudo isso é uma expectativa, de repente surge uma vacina mais cedo, não é o que os cientistas pensam, e eu não estou falando de cientista de esquerda, estou falando de cientista que está orientando o Estado americano, o Estado inglês, enfim, as Nações Unidas. Bom, quando a pandemia resolver, temos a pré-condição para resolver a crise econômica, mas não é automático. Esta é uma crise de grande envergadura, que exige a queima de muito capital, a redefinição da divisão do trabalho, a redefinição da relação capital-trabalho. Então, isso não é um problema de rápida solução. No caso brasileiro, o Brasil está particularmente vulnerável a esta crise. Eu, no exílio do meu pai, morei no Chile, um país que tem terremoto. Quando tem terremoto, não é toda a casa que cai. Cai aquela casa, claro, que está mais perto do epicentro do terremoto, mas, sobretudo, aquelas que não têm estrutura boa. E o Brasil não tem estrutura boa para enfrentar estes problemas. Em parte pelos motivos que a Vera já mencionou. A desigualdade social, o fatiamento do nosso Sistema Nacional de Saúde, a absoluta falta de um Estado com capacidade de fazer políticas públicas. Voltaremos a isso mais adiante. Mas todos estes problemas são muito a sociedade brasileira. Mesmo a debilidade da nossa economia, vocês devem ter visto aquela propaganda, agro é pop. Agro é pop, mas agro não faz ventilador. Agro não é capaz de fazer aquele protetor que tem que pôr na cara. Agro não cria enfermeiro. Agro é pop para o dono da fazenda e para o dono de quem comercializa a soja. A mesma coisa em relação à economia. Esta crise pega uma economia que está há 6 anos estagnada, uma crise social aguda, onde 1 de cada 4 trabalhadores ou está desempregado, ou está desalentado, ou está subutilizado. Uma economia que enfrenta uma crise fiscal profunda. E a causa da crise é a dívida pública. Aliás, a companheira Vera, na campanha eleitoral, foi a única que destacou esse aspecto, da importância de suspender o pagamento da dívida pública. O Brasil gasta quase 500 bilhões, de reais, todo ano, no último ano, 2019, para pagamentos da dívida pública. E é impossível enfrentar esta crise pagando a dívida pública. E até o FMI, o Banco Mundial e a UNCTAD, que são organismos da ONU, já dizem que é necessário suspender o pagamento da dívida pública. Mas isso não é pautado na Rede Globo. Daí a importância deste tipo de canal que nós temos, onde a gente pode falar as coisas francamente. E, por fim, o Brasil tem uma debilidade externa, porque o Brasil ficou dependente de capital internacional.
Mas em crises desta envergadura, o capital internacional foge para a segurança, ele foge para os Estados Unidos. Por isso é que o real está lá em cima, né, que o preço do dólar está explodindo. Então, o Brasil está numa situação muito vulnerável para receber tudo, para atender tudo isso. Como enfrentar a emergência? Eu vou ser rapidíssimo, porque o meu tempo está esgotando, né? Qual é a resposta burguesa para a pandemia? A primeira resposta foi o darwinismo sanitário. Deixa o pessoal morrer. Aí os próprios cientistas do centro fazem, estão loucos, muita gente. Aí recuam. Estou falando do Boris Johnson, do Trump. Mas eles recuam e fazem o quê? Mobilizam o Estado. Mas fazem uma mobilização onde o Estado tem prejuízo. Não teve planejamento, não teve plano de contingência, o sistema de saúde, mesmo lá, está em frangalhos. Então, eles estão fazendo, no fundo, um esforço de aplainar a curva e aumentar a capacidade de tratamento, ventilador e tal. Mas isso vai implicar numa morte de muita gente. Só para a gente, Estados Unidos, o presidente Trump diz que ele espera a morte de 200 mil norte-americanos. Bom, na economia, qual é a política? A de sempre, administrar a crise, socializando prejuízos, que quer dizer, na prática, como não dá tempo da gente tratar isso agora de maneira mais detalhada, no fundo quer dizer o quê? Jogar o custo nas costas dos trabalhadores. Na pandemia, fazer o ciclo de imunização às custas do sacrifício da vida dos trabalhadores. Na economia, perdão, na pandemia, isso. Na economia, é aproveitar a crise para tirar direitos, né? Então, basicamente é isso. Depois, nas outras rodadas, complemento essas questões. Obrigado, Plínio. A gente continua nessa mesma dinâmica? Vai passar, Vera falando agora, na sequência? Então, a próxima pergunta que a gente está passando para vocês, assim, qual o significado deste governo Bolsonaro e o seu papel diante desta crise, né? A gente está vendo ele fazendo vários atos, indo nesses locais, né? Na realidade, se ele tivesse com o vírus, ele estava passando para a população, certo? Então, qual que é o papel dele, o significado desse governo e o papel diante dessa crise? A primeira coisa que nós queremos afirmar é que Bolsonaro não é louco. Tá errada dizer essa caracterização de que esse governo não é louco. Ele não é louco. Ele sabe exatamente o que ele quer. Ele sabe exatamente o que ele quer. Primeiro, ele sobrepõe a economia à vida das pessoas. E agora, inclusive, em meio à pandemia, ele se utiliza do desemprego existente no Brasil para dizer que as pessoas não têm que fazer quarentena e têm que ir para a rua porque precisa trabalhar e levar o pão para casa. Ao invés de assegurar as condições necessárias para que a classe trabalhadora e os mais pobres e o conjunto da população possa fazer a quarentena para diminuir a velocidade de infecção do vírus, porque o que dizem os cientistas? Que as pessoas vão ser infectadas. O problema é que se não tiver um controle sobre isso, da forma como vai se dar essa infecção, um colapso que já existe vai se agravar de forma tal que nós vamos ter que passar e pisar por cima dos corpos nas ruas aqui no Brasil. E Bolsonaro sabe disso. Sabe disso. E o que é que ele faz com isso? Ele está fazendo campanha, ele está fazendo programa e ele tem, inclusive, uma base social que lhe apoia em torno a isso, porque ele nega a importância da ciência, ele nega o conhecimento científico, ele nega a necessidade da educação e ele nega a necessidade da classe trabalhadora se proteger, porque ele tem por trás de si a tarefa de assegurar os interesses do grande capital e passando por cima da vida das pessoas. Então, ele não é louco, ele sabe exatamente o que ele quer.
Por outro lado, nós também sabemos o que queremos e sabemos o que precisamos. Nós, do PSTU, lançamos, inclusive, a partir de um estudo, quais são as medidas emergenciais para que nós possamos superar e passar e sair vivos, e não morrer tanta gente nessa pandemia, porque nós precisamos sair vivos disso. Por exemplo, Plínio estava falando da família. Por exemplo, os meus irmãos, né, que estão há um tempão fazendo bico, agora vão ter que sobreviver com esses R$600. Dá para sobreviver com R$600? Não dá para sobreviver com R$600. Essa é a política do governo federal. Quais são as políticas dos governos estaduais? Vão garantir também a assistência para que esses trabalhadores possam ficar em casa? Por exemplo, eu tenho uma irmã que trabalha numa lotérica. Bolsonaro teve a pachorra de dizer que as pessoas que trabalham em lotéricas não são contaminadas pelo coronavírus porque tem um vidro blindado. Ora, o vidro blindado nas lotéricas não é para proteger os trabalhadores, é para garantir que o dinheiro que entra nas lotéricas vão para os bancos, vão assegurar os interesses dos banqueiros. Não tem nada a ver com proteger os trabalhadores. E também não resolve. Mas ele não diz isso por ignorância. Ele diz isso exatamente sabendo o que ele quer, né? Bom, na nossa opinião, primeiro, para resolver o problema de imediato, medidas emergenciais que nós precisamos tomar. Primeiro, é parar o Brasil para poder conter o vírus. Essa é a primeira medida. Segundo, garantir as condições da quarentena e do isolamento social do conjunto da população. Significa dizer que ela precisa ter dinheiro. R$600 é pouco, mas ainda não chegou na mão de ninguém. E tem mais de 2 semanas que se fala disso, né? Então, precisa assegurar que as pessoas tenham dinheiro. É preciso assegurar, por exemplo, a proteção aos trabalhadores dos serviços essenciais, porque todo mundo que não trabalha em serviço essencial tem que ficar em casa. E aqueles que trabalham nos serviços essenciais, eles, como trabalhadores desses serviços, devem organizar as escalas, devem organizar o serviço de forma que eles possam se proteger e proteger aqueles que precisam sair para trabalhar, para assegurar as nossas vidas e o nosso sustento durante esse período. A outra coisa é fazer o teste em massa. Só é possível a gente poder preservar, poder conter, poder ter uma noção e poder ter uma forma ordenada para resolver o problema dessa... Tem problema aí? Dessa pandemia, se você fizer isso de forma organizada. Então, você precisa saber quem está infectado, quem não está infectado, e só tem um jeito de fazer isso, é fazer o teste em massa. Né? Não pode ser os testes 2000, por exemplo, como coloca Dória, que se coloca hoje como o grande salvador, né? E como aquele que defende a vida do conjunto da população, por exemplo, 2.000 testes por dia, numa cidade que só em São Paulo tem mais de 11 milhões de pessoas que vivem aqui nessa cidade. Né? A outra coisa é garantir, por exemplo, tem uma população de rua imensa, e é inadmissível que numa cidade, num país onde tem mais imóveis do que gente que precisa de casa para morar, não ocupem esses imóveis para morar, porque as casas e os imóveis são construídos não para satisfazer as necessidades das pessoas ter casa para morar, mas para especulação imobiliária. Então, aqui a tarefa imediata é garantir que todo mundo ocupe todos os locais que estão desocupados e o governo assegure a higienização, os kits de EPI e a alimentação para essas pessoas. É preciso isentar, principalmente os mais pobres, os desempregados, os que estão na economia informal e os micro e pequenos empresários, isentar das taxas de água, de luz, de internet, dos aluguéis,
É preciso assegurar, por exemplo, o crédito sem juros para os pequenos e médios empresários, para que eles não tenham seus negócios arruinados, porque esses é que empregam 80% da força de trabalho desse país. Não são as grandes multinacionais, nem são as grandes empresas existentes. Por outro lado, é preciso que a gente exproprie, estatize toda a rede privada de hospitais, laboratórios e a indústria farmacêutica, para atender às demandas da população. Então, tudo tem que ser público, para que você possa atender não somente quem tem dinheiro ter acesso ao tratamento, mas o conjunto da população. Além disso, tem que pegar tanto as redes de grandes hotéis, além dos hospitais que estão sendo, de campanha que estão sendo feitos agora, as grandes redes de hotéis, para garantir não só o tratamento de que precisa, para além dos leitos que são necessários, mas garantir que as pessoas que vivem em condições insalubres nas periferias das cidades possam fazer a quarentena, cumprir a quarentena em condições de manter a sua vida. A outra coisa é garantir, por exemplo, aqui e no Brasil inteiro, o fornecimento de água. A água aqui é vital. A água é vital, entendeu? Além do álcool gel, a água é fundamental, do mesmo jeito que máscara e água e álcool gel para os profissionais de saúde, porque eles precisam se precaver e se proteger para poder cuidar da gente, né? A gente precisa aqui nesse país construir imediatamente, triplicar o número de leitos de UTI para garantir, isso não é uma coisa pensada do PSU, isso tem a ver com os profissionais que trabalham na área, que dizem o seguinte: aqui você precisa triplicar para garantir o atendimento ao conjunto da população que tem os casos agravados e você assegure que ele possa sair dessa crise vivo. É preciso a fabricação rapidinho, a fabricação de respiradores. E aqui no Brasil tem tecnologia desenvolvida no Brasil, onde você pode fabricar um respirador por R$1.000 e garantir respiradores para todo mundo. Não é possível que a gente, tendo tudo isso, as pessoas morram porque não podem respirar. Entende? É inadmissível, é um crime que está sendo cometido pelo governo brasileiro com a anuência dos grandes empresários. Porque o dono da Havana, o dono do Madeiro, que é inclusive sócio do Luciano Huck, o dono da Riachuelo, quando sai para defender os seus negócios, eles não estão preocupados com a vida da classe trabalhadora, eles estão preocupados com os seus lucros. Tanto é assim que o dono da Madeiro, logo depois, demitiu milhares de funcionários da sua empresa, sem se importar como essas pessoas vão viver depois disso, né? Para isso também é preciso a contratação imediata de profissionais de saúde, porque falta profissionais de saúde. E não é que não tenha profissionais de saúde. Tem profissionais, tem enfermeiro, tem técnico, tem médico, tem biomédico, tem terapeuta, todo mundo, tem um monte de gente desempregada que precisa ser contratada imediatamente pelo SUS para garantir o atendimento ao conjunto da população. E também é preciso o aumento dos salários e o direito à insalubridade e à universalização da saúde pública. Então, o fortalecimento do SUS aqui é fundamental. Fundamental. Tem dinheiro para isso? Tem. Primeiro, tem reservas cambiais aqui nesse país que o governo utiliza para os grandes negócios e que esse dinheiro, né, que é mais de um trilhão, se eu não estou enganada, é $1 trilhão. É isso? Que é $1 trilhão, que deve ser destinado para o conjunto da população. A dívida pública tem que ser suspensa imediatamente. Não pode ser que os estados, os municípios e a União pegue o que arrecada, entregue a meia dúzia de banqueiros, enquanto a população brasileira morre por falta de assistência e porque não tem condição de cumprir a quarentena. E tem que sair às ruas em ônibus lotados porque precisa garantir a sua sobrevivência. É um crime que nós não podemos permitir. Então, essas são medidas... E mais a distribuição gratuita de álcool gel.
Gente, nós não podemos comprar álcool gel a R$ 30. É inadmissível. R$ 30 um álcool gel. Isso tem que ser gratuito. Sabe? O Brasil, que é o segundo produtor do mundo, você não poder distribuir álcool gel. Quem foi que disse que não pode distribuir álcool gel? E nesse período também, a Petrobras deve subsidiar, através do governo, o gás de cozinha, porque as pessoas precisam ter gás para cozinhar. Então, tudo isso são medidas imediatas que precisam ser tomadas. E, junto com isso, a classe trabalhadora aí se organizando para sair vivos dessa pandemia. E, ao sair vivos dessa pandemia, a gente, antes disso, já botar para fora o governo, tanto Bolsonaro quanto Mourão. E aí é um absurdo a política do PT dizer que, nesse momento, não está contra essa palavra de ordem, está contra essa política de botar para fora esse que é hoje o maior entrave para defender a vida da classe trabalhadora. Porque quando ele diz que é contra a quarentena, que as pessoas têm que sair para trabalhar, ele é um entrave hoje para que você possa preservar a vida da população brasileira. Então tem que cair fora ele e cair fora Mourão também. E junto com isso, depois que passar, nós precisamos sair daí organizados para destruir o sistema capitalista. Obrigado, Vera. Essa era uma das perguntas que o Luiz Gênova fez sobre o papel do governo do PT, né? O Lula falando que é contra essa palavra de ordem aí da fora Bolsonaro. Plínio, agora 10 minutos, pode ser? Então eu quero... É fácil fazer a live com a Vera, porque a Vera já vai resolvendo tudo e, na verdade, a gente vai complementando. Eu quero pegar de onde a Vera dar um passo atrás, porque eu não consegui fechar a pergunta anterior. Que eu comecei pelo cenário, mas a pergunta começava com a ideia do como é possível enfrentar a crise. E a Vera adiantou bastante como é possível enfrentar a crise. A burguesia tem um critério para enfrentar a crise: o lucro acima da vida, o rico acima do pobre, soluções individuais, cada um se vira, salve-se quem puder. Esse é o caminho da burguesia, que se traduz em políticas, que nós estamos aqui criticando. O trabalhador tem que ter critério. Nós vamos ter que enfrentar essa barbárie, porque o que nós estamos assistindo é a barbárie capitalista, que vem na forma de pandemia, desemprego. Então, nós temos que pôr a vida acima do lucro, o pobre, o necessitado acima do folgado, a solidariedade e a cooperação como método. Então, esse é o nosso... E esse caminho com uma outra política sanitária, uma outra política econômica e social, que foi, em certo sentido, esboçada pela Vera. Todas as políticas que a Vera falou são tecnicamente perfeitamente possíveis. Perfeitamente possíveis. A Vera não viajou na maionese e propôs uma coisa que está com o alcance possível. Nenhuma das políticas que a Vera propôs é possível sem uma mudança política profunda. Portanto, o nosso maior problema hoje não é a pandemia, não é o desemprego e a fome, é o Bolsonaro. Porque sem resolver o Bolsonaro, é impossível resolver os outros dois. Insistir na importância do fora Bolsonaro, deposição do Bolsonaro de baixo para cima. Não é tirar o Bolsonaro para pôr o Bolsonaro, mais light, que seria o Mourão. Não, é para mudar a política econômica, para que os trabalhadores tenham alguma possibilidade. E com isso eu quero pegar o gancho desta terceira, que é o significado do Bolsonaro e o seu papel na crise. O que é o governo Bolsonaro? É um governo de milicianos. É o capitão do mato que foi convocado para pôr ordem na senzala. A senzala somos os trabalhadores, é a nova senzala. Bom, o governo dele representa os interesses
do capítulo grande e do pequeno. E é o interesse do capital sem mediação. Na bruta. Não tem, né? Não tem pelego. É o arreio em cima do cavalo. Se doer, doeu. Né? Como é que funciona o governo Bolsonaro? É a lógica dos negócios. Então, que o Bolsonaro põe na cabeça dele de maneira clara: o que importa são os negócios. Acima de tudo, os negócios, mas acima de todos, os negócios imperiais norte-americanos. Esse é o lema do governo Bolsonaro. Né? Bom, isto, na verdade, implica no quê? Qual é a política do Bolsonaro? Porque, gente, já estava ruim, mas estava bem ruim com a Dilma. E antes da Dilma estava ruim. Você diz, mas estava crescendo. Sim, estava menos ruim do que com o Fernando Henrique, mas estava muito ruim. A coisa está ruim há muito tempo. Mas o Bolsonaro é diferente. Porque o Bolsonaro introjetou no Estado brasileiro a lógica do desmanche. Desmanche de tudo que há de capacidade de fazer políticas públicas e de defesa do interesse nacional. Eu vou dar um exemplo. O cidadão passa naquela casa, que nem eu faço em Campinas, tem aqueles casarões que estão em decadência. Às vezes eu passo 10 anos, está caindo a casa, mas está lá. Né? De repente tem uma árvore que aparece no meio do teto. O Bolsonaro é a turma da marreta. Passo naquela esquina e não tem mais casarão, porque ele pôs tudo para baixo. Isso é importante porque é o seguinte, é um governo que só tem capacidade de destruir, de construir. E a gente precisa de um governo para construir uma política de emergência para enfrentar a pandemia, construir uma política de emergência para enfrentar o desemprego. O Bolsonaro não tem este DNA, ele não tem, ele tem outro DNA, ele foi convocado para fazer outra coisa, para destruir, não para fazer uma política popular. Bom, então o governo dele é um governo de transição, é um governo que vem para acabar com a nova república e para pôr uma coisa no lugar da nova república, que ele chama de intervenção militar. Então é um governo violento, que transformou a violência em solução política e que, na verdade, é um governo que se organiza pela negação de toda a cidadania. Então ele é completamente contra os trabalhadores. É um governo, digamos que ele não é que ele é contra os trabalhadores, mas ele é envergonhado. Por exemplo, Dória. Então, ele é contra os trabalhadores sem hipocrisia, sem vergonha alguma. É direto. E, nesse sentido, ele é ainda pior que o Dória, que é um horror. Né? Bom, então, como é que ele enfrenta a crise, que é a pergunta, né? Que a questão aqui qual o papel do Bolsonaro na crise? Né? Ele vai enfrentar a crise com o que ele tem, que é antissocial e antinacional. E ele faz isso de maneira pura, e nisso o Bolsonaro é sincero. Porque ele fala, o Dória também faz isso, mas ele faz hipócrita, ele dá uma fingida. O Bolsonaro não, é direto, é para matar? Então vamos lá, vamos matar. Como é que isso se traduz na prática? Qual é a política para a pandemia do Bolsonaro? Que a Vera já falou, só vou falar diferente o que ela já falou. É uma política de genocídio. Mas eu não estou falando isso para pôr uma palavra forte e causar impacto. Não, ela é uma política de genocídio, que deixa todo o ônus do ciclo de imunização do vírus nas vidas dos trabalhadores. Porque é a política, né? Bolsonaro Mandetta. Agora eles inventaram na última semana que tem o Bolsonaro e tem o Mandetta. Né? O Bolsonaro é local, o Mandetta é racional. Não, é bebê com tulé. É uma política só. O Mandetta fala da classe média, informados para cima. E eles soltam o recado. Cuidem-se que o negócio é bravo. O Bolsonaro fala dos desinformados e dos trabalhadores mais desqualificados para baixo. É uma gripezinha, não tem problema nenhum, não pega brasileiro, que brasileiro pode pegar rico, mas brasileiro mesmo, forte, não pega. Vai para o vírus.
Então, essa é a política, uma política de segregação social, que fala para o rico se proteger, para o informado se proteger e expõe o desinformado. É uma política criminosa e deve ser denunciada, e ele tem que pagar por essa irresponsabilidade, no fundo, por esse holocausto que ele está promovendo. Na economia, qual é a política? Nós vimos, quando vem a crise, ele diz reformas. É um absurdo, é mais ou menos que nem um síndico vendo o prédio em chamas, em vez de chamar o bombeiro, chamar uma reunião de condomínio para discutir a tarifa do condomínio. Ou seja, ele não tem um senso de emergência. O que ele falou? Opa, vamos aproveitar o pânico, vamos atacar os trabalhadores, vamos tirar mais direito dos trabalhadores, vamos arrebentar o Estado brasileiro. Então, essa é a política. Quando finalmente o Bolsonaro monta uma política econômica, qual é a prioridade emergencial para enfrentar a crise? É opção preferencial pelos banqueiros, mas uma generosidade assim absurda com os banqueiros. Em seguida, com os patrões, pode adiar pagamento de dívida, vai ter capital de giro para não quebrar, mas, sobretudo, ele criou um botão que o empresário aperta o botão e elimina o custo salarial. O trabalhador ele fica livre de todo o custo. E o trabalhador vai para casa sem nenhuma segurança de estabilidade no emprego, recebendo uma esmola, um trocado, pago pelo Estado, pago por nós mesmos, pelo contribuinte. Isso é que é a socialização dos prejuízos. Então, esta que é a política dele. Aproveitar a pandemia e a crise econômica para atacar os trabalhadores. Bom, então, então com isto, eu encerro, porque meu tempo acabou, mas só para justificar o que a Vera já tinha reivindicado. Tarefa prioritária hoje para enfrentar a pandemia e para enfrentar a crise econômica é derrubar o Bolsonaro, de baixo para cima, com conteúdo de trabalhador. Obrigado, Plínio. Podemos passar para outra? Vocês tomaram um pouquinho de água? Eu vou pedir água lá embaixo. Podemos. Assim, a gente está vendo aí os dados estatísticos do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, que tem morrido muita gente, que essa pandemia tem matado muita gente, principalmente os setores mais pobres. E dentro dos mais pobres estão os negros e negras, né? E lá, em torno de 20% a 30% da população que são negros e negras, né? Então, e aí, o que a gente pode esperar no Brasil que vai acontecer no pico da crise que no Brasil? O que assim, pode acontecer uma situação muito grave no Brasil? Certo? Então, essa é a pergunta que a gente tem. E depois vamos passar para perguntas do público. Já estamos em torno de 240 pessoas assistindo a gente. Que bom. Obrigada pela audiência. Sou eu? Vera, se você quiser inverter. Você que manda. Eu não. Bom, já tem vários jornalistas, inclusive a própria imprensa internacional já fez alguns estudos, inclusive universidades têm feito estudos, diz o seguinte: hoje a questão da pandemia é uma questão de classe, é uma questão de classe. Tanto é assim que nos Estados Unidos, que tem 30% da sua população negra e, portanto, pobre, e lá nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, tudo é pago, assim como no Chile, o número de mortes é inverso à quantidade de pessoas negras no país. Ou seja, você tem 30% da população negra, mas mais de 60% daqueles que morrem são os negros. Se a gente traz para cá, para o Brasil,
nós somos uma população majoritariamente negra, que saímos das senzalas há pouco mais de 100 anos, sem nenhuma reparação. Somos aqueles que estão no desemprego, que estão na informalidade, que estão vivendo nas ruas, que não têm terra, que não têm casa. Entende? Então, significa dizer que os que vão pagar com a vida é, mais uma vez, os trabalhadores mais pobres e, aqui no caso do Brasil, os negros. E, nesse caso, ainda se colocam as mulheres. As mulheres, mas não só, são os seus filhos, porque aqui no Brasil morrem bebês de coronavírus, morrem jovens de coronavírus, morrem mulheres jovens de coronavírus. Não é como na Europa, onde a maioria são idosos. Não, aqui tem um número expressivo de gente que é jovem. Por quê? Porque vive em situação vulnerável nas periferias das grandes cidades. E Bolsonaro ainda tem a cara de pau de dizer que é preciso estudar o povo brasileiro porque ele é muito resistente, porque eles passam por cima dos esgotos e eles não morrem. Esse governo, ele deveria, mas olha, é ele e o outro que está na espreita, que é Mourão, que está na espreita só esperando para dar o bote, porque ele pensa do mesmo jeito de Bolsonaro, pensa exatamente igual a Bolsonaro, está só esperando para dar o bote para ficar no lugar, entendeu? Pensa a mesma coisa e é uma política criminosa. Eles são criminosos, eles deveriam ir para a cadeia depois de sair do governo. Na verdade, era ser enxotado do governo e ir diretamente para a cadeia para cumprir, para pagar pelos seus crimes contra a nossa classe. Porque eles são responsáveis diretos. E aí, Plínio tem uma coisa que ele disse que eu acho que é muito importante. Bolsonaro é do tipo de governo, assim como Mourão, sem nenhuma maquiagem. Nenhuma maquiagem, não são pelegos. Quem cumpre o papel de pelego aqui é o PT, o PCdoB e mais uma parcela do PSOL. Porque Plininho sabe que dentro das correntes do PSOL, por exemplo, Freixo é contra, inclusive, o impeachment. Ora, o impeachment é uma medida tímida, institucionalizada. Mas, olha, você ser contra, inclusive tirar pela via do impeachment, assinar para que esse governo saia, sendo ele hoje o maior entrave para que a gente possa solucionar o problema da pandemia, da epidemia no Brasil, é um absurdo. E as principais referências de esquerda no país está se colocando contra. Ao se colocar contra a saída de Bolsonaro, se coloca na defesa desse governo e, portanto, se coloca contra a classe trabalhadora, principalmente os mais pobres. E isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar. Porque seja de forma direta ou na forma de pelego, de forma amaciada, de forma maquiada, o resultado é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. No final da conta, vão morrer os pobres, os negros, os quilombolas, as mulheres, os indígenas, a juventude, as nossas crianças e os nossos idosos. Gente, o governo dizer que pode morrer entre 5 e 7 mil e quem vai morrer são velhinhos, sabe, é de uma crueldade, porque eles estão falando das nossas mães, eles estão falando dos nossos pais, eles estão falando dos nossos tios, eles estão falando das pessoas da nossa classe. Nós não podemos aceitar um negócio desse. E se isso é normal, nós precisamos romper com a normalidade e criar um outro jeito de produzir, distribuir a riqueza e nos relacionar socialmente. Não pode ser desse jeito. Obrigado. Agora, Plínio. Tá desligado o microfone. Então, eu queria primeiro dizer o seguinte, né? Nós começamos lembrando aquele cálculo do Colégio Imperial do Reino Unido sobre o impacto da pandemia no Brasil. Então, eles dizem, se não fizer nada, morrem 1.200.000 pessoas,
Se é tudo certinho, morrem 44 mil brasileiros, já não fizemos nada certinho. Se fizer a supressão atrasada, morrem 206 mil. Mas, no estudo do Colégio Imperial, eles dizem: nós não consideramos o problema das economias subdesenvolvidas. Nós fizemos um modelinho nosso e jogamos para lá. Mas, e se o subdesenvolvimento for levado em consideração? Que é a pergunta. E se a desigualdade for levada em consideração? E se a marca da nossa sociedade, que é a segregação social, for levada em consideração? Porque esse é o nosso ponto de partida. Esse é o que é o Brasil real. Não é aquele Brasil que aparece naqueles programinhas eleitorais, tudo bonitinho. Não. É o Brasil da segregação social. O Brasil dividido. É um abismo. Rico, pobre, branco, negro. Capital, trabalho. É o país que se caracteriza pelo que o Caio Prado Júnior chamava de ausência de nexos morais entre as classes sociais. É isso que a gente vai ver na crise. Os ricos estão se lixando com os pobres. Então, é dentro desta sociedade, esta que é o Brasil, o que é bom concentra no 0,01%, né? E o que é ruim joga para o conjunto dos brasileiros. Então, é neste contexto que vem a pandemia. E a pandemia vai castigar todos, porque o vírus em si, ele não segrega ninguém, ele bate em quem ele encostar, né? Mas, na verdade, ele vai vitimizar mais os setores vulneráveis, os trabalhadores mais pobres, as mulheres em... E isso já tem dados sobre isso, já tem estudo das Nações Unidas, os dados que vêm dos Estados Unidos já mostram que o percentual de negros... Hoje eu vi um programa americano, a quantidade de negros que morrem muito superior à quantidade de negros na população. E eles passavam vídeos de negros americanos dizendo: não, o vírus só pega em branco, não pega em negro, porque negro tem melanina, que é o que o Trump pôs na cabeça deles. É a tese da gripezinha, né? Então, na verdade, qual é a política? Supressão. Olha o que é um país de segregação social. Quando eu falo supressão, eu falo para o pessoal da classe média e para os ricos, eles vão para casa. Mas para os trabalhadores, eu mando eles para a favela, sem comida. Ou seja, a supressão tem dois efeitos. Ela protege um, mas se eu não dou nenhuma condição de teste em massa, tudo aquilo que a Vera já falou, que eu não vou repetir. A supressão é uma verdadeira condenação à morte. Então, é assim que a desigualdade impacta concretamente no efeito desta pandemia. E a mesma coisa vai acontecer na economia. Porque o capital vai receber o auxílio do governo, né? Os bancos estão recebendo, os empresários receberão. Mesmo assim, os mais fracos vão quebrar. Agora, o trabalhador perde o emprego e fica sem renda. E, portanto, vai passar fome, né? Então, esse é que é o problema. Os doentes vão ter um acesso maior à saúde, eles vão ter acesso a tratamento, mas quem depende do SUS sucateado vai ficar ao Deus dará, né? Então, na verdade, os cálculos do Colégio Imperial são cálculos moderados. Nós corremos o risco de, daqui a 2, 3 semanas, assistir cenas que são traumáticas, e serão traumáticas, né? E poderão ser dantescas. Então, é dentro disto que a gente tem que pensar o que está acontecendo. Bom, o que esperar, né, do corona? Muitas mortes. Uma coisa traumática, uma coisa nunca vista na história do Brasil, né? O que esperar da economia? Muito desemprego, mas muito desemprego e fome. Fome em grande escala, aos milhões. E na política? Qual é a política do governo? Essa crise estava pronta, já era claro que ia ter essa crise lá em janeiro.
não compraram um respirador, não tomaram uma providência, não tem um plano de contingência para assistir às favelas, nada. Um improviso completo, né? Porque é um desinteresse com o povo. Então, como é que isso vai terminar do lado da burguesia? Vai terminar com a truculência. Vai terminar com a truculência. Bom, e com isso eu quero dizer o seguinte, o que se deve esperar? Os trabalhadores ficarão ao Deus dará. E eles vão ter que cuidar de salvar suas vidas, as vidas dos seus camaradas, de garantir renda, de garantir emprego e de conter o Bolsonaro. Agora tudo vai passar para a mão dos trabalhadores. Nós vamos assistir um verdadeiro vazio do Estado. E este vazio terá que ser preenchido pelos trabalhadores, pela auto-organização dos trabalhadores. Os trabalhadores terão que se auto-organizar para fazer greve, para falar, não vamos trabalhar. Ontem eu vi nos Estados Unidos trabalhadores do McDonald's, que são os mais coitados, mais explorados, fazendo greve no meio da pandemia, mantendo a distância com cartazes, pararam de trabalhar. Os trabalhadores não têm que ir para o assassinato, né, sem reagir. Lembra, eu fico pensando, né, os judeus, né, marchando para a Câmara de Gás. Eles estão jogando os trabalhadores para a Câmara de Gás. O vírus funciona igualzinho. Os trabalhadores têm que reagir, se auto-organizar, fazer greve. Então, em primeiro lugar, cobrar políticas públicas, porque se não cobrar, vai ter menos ainda. Mas não devem esperar grandes políticas públicas, porque sem derrubar o Bolsonaro, isso não vai acontecer, e mesmo derrubando, há um tempo para resolver isso. Então, os trabalhadores vão ter que se auto-organizar para salvar suas vidas. Isso já está acontecendo. Eu tenho camaradas lá de Brasilândia, que é a periferia aqui de São Paulo, que diz que eles estão organizando comitês. Cada comitê cuida de 50 casas para ver se tem água, para ver se tem comida, se tem remédio, se precisa de transporte, mortos. E é muito bom, porque os trabalhadores só contam com eles mesmos. E, por fim, os trabalhadores têm que pensar em alternativa. No curto prazo, derruba o Mourão e o Bolsonaro e o Mourão, sem dúvida nenhuma. Mas é a médio e a longo prazo. Nós temos que colocar o socialismo na ordem do dia, porque nós temos que criar esperança na desesperança. E nós estamos no capitalismo do abismo, da catástrofe, da desesperança. Não é o fim do mundo, é o fim do capitalismo. É o capitalismo que precisa ser morto e enterrado. Mas para isso a gente tem que abrir uma outra esperança, um outro modo de viver e um outro modo de produzir. E eu acho que é isto que está posto historicamente. É um momento extraordinário que pode abrir um horizonte de uma outra sociedade, que, se não for aberto, nos condenará a todos à barbárie do capitalismo absolutamente senil, em pleno declínio. Então, essa é a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Plínio, a gente já está mais de 1h15, acho que 1h20 mais ou menos na nossa live. Eu juntei esse próximo bloco, suas perguntas que o público está fazendo, certo? Eu tentei juntar, e na sequência do que você falou da organização das comunidades, tinha uma pergunta aqui da Cacica, que ela tem experiência da comunidade em Paraisópolis, né, que estão se auto-organizando, né? E a pergunta dela é como aumentar esses comitês, essas organizações, e também em relação a, assim, a gente sabe que a luta popular também tem feito isso, né, de auto-organizar e ir para a rua. E aí de tentar fazer isso a nível nacional, né, esses comitês, essas organizações. Como você já pegou esse gancho, né, poderia começar por você? Pode ser?
Está desligado o microfone. Pronto. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que... O povo tem que entender que o problema é grave e que o Estado brasileiro tem uma política contra o povão. É difícil entender isso, porque parece, né, a ideia que a gente tem é que o Estado veio para resolver, não para atrapalhar. Então, isso é uma crítica. Então, é o momento da crítica, lá fundo. Esse eu acho que é o primeiro momento, que é para cair a ficha do pessoal, que não é gripezinha e que o Estado não vai resolver. Então, esse é o primeiro momento. O segundo são essas, nós temos que falar com a população, criar mecanismos de comunicação, vários e muito mecanismos. E todo mundo também falar para os companheiros, falar para os camaradas, para que isto chegue na população. Terceiro, nós temos que pegar os instrumentos que nós temos, que são sindicatos, grêmios estudantis, movimentos sociais, partidos, mobilizar tudo isto, colocar tudo isto a serviço da classe, né, para auxiliar nesta organização, dar informação, passar, digamos, ensinar como é que organiza, porque isso é que é um sindicato, um partido, um movimento social. O que a gente sabe fazer? Organizar. O povo não sabe organizar, não é tão simples organizar. Então, passar isso, estar, digamos, com os camaradas do terreno, fazendo isso no terreno. Então, eu acho que esta que é a tarefa. Na verdade, nós precisamos nos reinventar, de baixo para cima, fazer uma unidade máxima da esquerda socialista, para a gente ter força mínima para poder estar à altura dos desafios históricos, que são imensos. Porque isso aqui é o começo. Nós estamos discutindo só a emergência. Mas esta emergência vai ser recorrente. Ela pode não ficar tão aguda, atenua, mas nós estamos vivendo o capitalismo da catástrofe. Capitalismo que não resolve mais nenhum problema sem agravá-los logo em seguida. Então, eu acho que esses são os nossos desafios. Então, enquanto esquerda, por o socialismo, fazer uma esquerda contra a ordem de maneira claríssima. Quando a Vera critica o Freixo por falar fica Mandetta, a Vera tem toda a razão. É uma enganação do povo. O Mandetta fala para os de cima. É parte da mesma política dos que expõem os de baixo. Nós temos que fazer a crítica radical, colocar o horizonte para o povo e estar ao lado do povo, servindo no que a gente sabe fazer, que é fazer crítica, fazer organização e fazer luta. Eu vejo por aí, as iniciativas virão de baixo para cima, não somos nós que vamos inventar o povo a se auto-organizar, mas nós podemos auxiliar o povo a dar auto-organização, que é uma parte da vida dele, porque todo povo já é meio auto-organizado familiarmente. Isto vai ter que ter agora um salto de qualidade. Tem que ser uma auto-organização política, com conteúdo claríssimo, político, socialista, para que a gente possa abrir um horizonte de esperança para o povo brasileiro e para todos os trabalhadores do mundo, que não vai ter um problema desta natureza. Obrigado, Plínio. Eu esqueci de avisar, esse bloco de 3 minutos pode ser? Uhum. Aí, Vera. Pode sim. Sou eu agora? Então, partindo disso que Plínio falou, da importância da auto-organização. E se em meio a essa pandemia nós não podemos contar com o Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito é o seguinte, é o direito à igualdade jurídica entre o conjunto das pessoas que eles chamam de cidadãos. O problema é que os direitos dentro desse Estado são cada vez menores para a classe trabalhadora. E nós defendemos as plenas liberdades democráticas, que é o direito da gente se organizar, da gente se reunir, da gente poder expressar aquilo que a gente pensa, a liberdade de expressão. E mais do que isso,
Aqui tem uma palavra de ordem que hoje Luta Popular coloca, que é muito importante, que a gente está dizendo, porque nesse momento somos nós por nós. Então, aqui, nós vamos ter que nos organizar nos bairros, nós vamos ter que nos organizar nas fábricas, nós vamos ter que nos organizar nos supermercados, nós vamos ter que nos organizar nos hospitais, nós vamos ter que nos organizar em tudo quanto é canto, no transporte, planejar de forma tal que nós possamos atender às demandas da nossa classe. A produção tem que ser pensada, organizada, executada e servida de acordo com as necessidades nesse momento. Ora, se nós podemos fazer isso durante a pandemia e lutando contra o governo, nós precisamos continuar fazendo isso depois. Porque a nossa tarefa de auto-organização é do autogerenciamento das nossas vidas. E o que nós precisamos pegar depois disso, porque vai ter uma recessão, a recessão vai vir. Por exemplo, isso já está dado, isso é pedra cantada por todos os economistas nacionais e internacionais. Então, nós vamos viver uma grande desgraça. Só quem pode nos tirar dessa desgraça somos nós mesmos. E nós temos que ir buscar o dinheiro onde ele está. Porque os banqueiros e os grandes empresários vão se abraçar com as suas fortunas e nos matar. E nós precisamos da auto-organização para garantir a autodefesa, o direito de viver, o direito de comer, o direito de trabalhar, e para isso nós temos que buscar os recursos onde estão. Significa dizer que agora, durante a pandemia, nós precisamos nos auto-organizar e depois também. E se nós temos que nos organizar agora para preservar as nossas vidas e o nosso trabalho, nós podemos fazer isso depois. Então, nada pode ser como antes, depois dessa pandemia. Aqui a tarefa que nós temos é de dar um salto na nossa organização e mais, inclusive passando por cima das direções, porque é verdade que as direções dos sindicatos devem organizar as suas categorias. As associações de bairro devem organizar nos seus bairros. Os partidos políticos devem fazer política em defesa da classe trabalhadora, os partidos de esquerda. Mas muitos não estão fazendo isso. E para preservar as nossas vidas, nós vamos ter que passar por cima, muitas vezes, das burocracias sindicais, nós vamos ter que passar por cima das burocracias dos movimentos populares, nós vamos ter que passar por cima dos partidos de esquerda, que historicamente estão aí negociando as nossas vidas e governando para os capitalistas, porque nós precisamos salvar a nossa classe. Nós precisamos nos libertar desse sistema que mata a classe trabalhadora em massa, em série. Nós precisamos salvar a natureza e, para isso, nós precisamos organizar para construir uma outra sociedade com outro jeito de produzir e distribuir a riqueza. É isso que nós chamamos de socialismo, é isso que nós chamamos de democracia operária, é isso que nós chamamos de defesa da vida e de defesa da natureza. Obrigado, Vera. O Edson Reis, Vânia, que é diretor do Sindicef, e Luiz Ricardo Miranda, eles fizeram uma pergunta mais ou menos nesse sentido, de como organizar a classe. Então, eu não vou fazer de novo as perguntas, mas vou passar por uma que é diretamente ligada aos servidores federais, né? E aos servidores públicos também, municipais e estaduais, que é sobre a proposta de redução de salário dos servidores, né? Que eles dizem que todos devem dar a sua cota de sacrifício, né? Como que vocês veem essa questão? Plínio, por favor. Brincadeira. Olha, é uma covardia completa, é aquilo que eu falei. O governo Bolsonaro, ele aproveita a pandemia e a crise para atacar os trabalhadores. Do ponto de vista lógico, né, dei anos aula de macroeconomia. Qual é o problema da economia no momento? É um problema emergencial. Né? Se fosse um doente, seria um problema de entrar na UTI, porque o problema principal da economia agora é o colapso do gasto das famílias. As pessoas não têm dinheiro, então não estão gastando. Então, o mercado interno está em pleno mergulho. Então, o que você tem que fazer dessa? Pôr dinheiro na mão das pessoas. Isso eu não estou falando de socialismo, isso é o Keynes. É o Keynes que está falando.
um economista burguês, né? Ele tem até uma frasezinha que diz o seguinte: a longo prazo estaremos todos mortos, ou seja, agora precisa cuidar do doente não morrer, de pôr na UTI. E isso quer dizer pôr dinheiro na mão das pessoas. Isso é possível, o Trump está fazendo isso. O Trump pôs 2,2 trilhões de reais de gasto para segurar a queda da economia. Mesmo assim, a previsão é que a queda da economia norte-americana seja superior a 8% nessa previsão da OMC. Então é isso que o Estado brasileiro tinha claro. Ele tinha que garantir o salário dos servidores, garantir os salários de todos os trabalhadores que estejam desempregados ou sem renda. E você diz, mas de onde vem o dinheiro? Da dívida pública. Isso a Vera já falou lá atrás, a Maria Lúcia Fatorelli já está rouca de tanto falar isso, e qualquer economista minimamente crítico entende que é de lá que tem que vir o dinheiro, porque agora o importante não é pagar o banqueiro, agora o importante é que as pessoas tenham dinheiro para não morrer de fome. Mas mesmo do ponto de vista meramente técnico, né, você garantir o dinheiro das pessoas é uma política anticíclica. Esse dinheiro pode vir do não pagamento da dívida pública. Ele falou que na dívida, que na crise você pode adiar o pagamento, mas não da dívida pública. Por que não da dívida pública? Todo mundo vai ter que pagar a dívida. Empresário não precisa pagar a dívida, mas banqueiro vai continuar recebendo dívida. Isso é que mostra o caráter de classe desse Estado. Então, na verdade, essa política é uma covardia completa. Ela, do ponto de vista econômico, ela aprofunda a crise, atrapalha cuidar da pandemia, porque se as pessoas não têm renda, elas vão sair para pegar renda fazendo bico, fazendo Uber, fazendo o que der. Então, é uma política desastrada, completamente fora, inclusive, digamos, fora dos parâmetros dos próprios governos de ultradireita, porque não é o que o Trump está fazendo. Só para eu encerro aqui. A política do Trump, para os brasileiros terem uma noção, representa 1,6 PIB brasileiros. É o que ele está mobilizando para fazer política anticíclica. Parte desse dinheiro é pôr $2 mil direto na mão do trabalhador. É isso que o governo brasileiro deveria estar fazendo para minimizar o efeito. Mas este governo não tem noção de como gerir essa crise. Vera, por favor, 3 minutos. Ok. É até compreensível, porque, na verdade, é uma política permanente dos governos de plantão assegurar, através do Estado, os interesses dos capitalistas. O problema é que, quando vem a crise capitalista, é sempre a classe trabalhadora quem paga por isso. Agora, você veja, o governo está tirando, reduzindo os direitos, reduzindo os salários dos trabalhadores, que são aqueles que cuidam da nossa saúde, que cuidam das nossas vidas, que cuidam da nossa educação, porque eles não estão tirando, por exemplo, dos setores privilegiados do Estado. Não são. Por exemplo, o ministro não perde, o governo não perde, políticos não perdem, né? Os generais não perdem, todos eles são privilegiados. E, além disso, garante os interesses econômicos de todos, dos grandes capitalistas, não são dos pequenos, não são dos médios, dos grandes capitalistas. E retiram, além disso, num momento como esse, de crise econômica brutal, onde a nossa vida corre perigo, ao invés de resolver e criar as condições para que nós possamos sobreviver, o governo, através do Estado, e aí é Bolsonaro, e aí é o Congresso Nacional, porque aí passa, inclusive, Rodrigo Maia, aí passa Alcalumbre, aí passa, inclusive, vários partidos da esquerda que são parlamentares dentro desse negócio, aprovando as medidas que retiram direitos da classe trabalhadora, tanto dos setores públicos quanto dos setores privados. Ou seja, mais uma vez, nós somos penalizados. Nós corremos o risco de perder as nossas vidas e aqueles que ficarem vivos, ficam vivos sem direitos.
entendeu? E tendo que amargar todo tipo de desgraça. Ora, esse Estado não nos serve, porque ele está voltado tão somente para atender os interesses dos grandes empresários, dos banqueiros, e os governos de plantão estão aí para fazer o serviço sujo, que é de retirar o direito da classe trabalhadora, de garantir as mortes da nossa classe, para salvar o lucro dos grandes empresários nacionais e internacionais. Ora, a nossa tarefa aqui é destruir o Estado capitalista e construir o nosso próprio Estado. É destruir o sistema capitalista e construir a nossa própria sociedade. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos morrer ou do vírus, ou de fome, ou de todo tipo de morte, porque só vai sobrar aquilo que é essencial para produzir a riqueza desse povo. A nossa vida, para eles, não importa, para nós importa. Aqueles idosos, para eles não tem importância, para nós tem, porque são os nossos parentes, são os nossos avós, são os nossos pais. Os filhos, a juventude que vai morrer, para eles não tem nenhuma importância, para nós tem. Muita importância, muita importância. Os servidores públicos, que eles estão aí, inclusive, tirando tudo, inclusive tirando direito à pesquisa, tirando direito, que são exatamente aqueles que encontram as saídas para salvar as nossas vidas. Porque foi aqui nas universidades públicas do Brasil que se encontra, que se discute, que se conhece o vírus, que discute como é que se faz um respirador barato para salvar a vida da população, como é que se produz o álcool gel, que se produz tudo. E esse governo, na verdade, ao invés de produzir, de investir, ele está preocupado em salvar os negócios dos grandes capitalistas. Ora, nós precisamos nos auto-organizar para administrar essa riqueza que é grande, que é nossa e fomos nós que produzimos. Obrigado. Como nós estamos bem adiantados, muito adiantados aí, quase 1h40 de live, vamos passar para a parte final, de considerações finais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, se é possível responder junto, que é da Ana agora, que ela fez, é da diretoria também, que é se é possível afirmar que a pandemia demonstra a incapacidade do capitalismo para garantir o futuro da humanidade. Então, dentro das considerações finais, 5 minutos, se desse para colocar esse ponto também, eu agradeço. A diretoria agradece. Quem fala primeiro? Plínio termina agora, aí você fala no final. Vamos fazer o primeiro, que a coitada da Vera ficou puxando o samba o tempo inteiro aí antes de mim. Isso. E ela fecha. Eu queria começar citando, enquanto a gente estava conversando aqui, eu lembrei de uma grande referência do marxismo, que eu sei que é muito cara a Vera e a tradição a qual a Vera se filia. O Trotsky, Leon Trotsky, quando ele era chefe do Exército Vermelho, ele foi perguntado por um jornalista o que é a revolução. E ele respondeu: revolução é uma resposta bárbara a uma situação bárbara. Bom, nós estamos numa situação bárbara. Este é o capitalismo da barbárie. Esta barbárie, e aí com isso eu respondo a questão do Idel. Esta pandemia não é uma coisa exógena, não é um terremoto, não é um evento sísmico. Ele é um ismo. Ele é um produto da crise ambiental, é um produto da indústria alimentar, ele é um produto da urbanização caótica, ele é um produto do sucateamento da saúde pública, da mercantilização da saúde pública, ele é um produto da falta de investimento em ciência, em saúde. Então, ele é um produto, ele é inscrito dentro da lógica. Então, como será a barbárie deste capitalismo em crise estrutural? Ele vai nos surpreender. A barbárie virá na forma de crise ambiental, pandemias, crises de desemprego. Esta é a barbárie que nós estamos vivendo. E é isto que nós temos que enfrentar. E nós temos que enfrentar olhando para além do capital. E a auto-organização do povo deixa bem claro, está bem
claro que não é o trabalhador que depende do lucro, né? É o lucro que depende do trabalho. Quando o trabalhador para, o lucro para, né? Mas o trabalhador não depende do lucro, só depende do lucro no modo de produção capitalista. Então, está posto que a gente tem que ir além do capital. E isso será feito de baixo para cima, pela auto-organização do povo, mas auto-organização com um horizonte político e com um fim, que é a construção de uma sociedade de cooperação, de solidariedade, baseada na igualdade substantiva. Com isto, eu quero encerrar aqui, agradecendo o sindicato, agradecendo a mediação e o convite do IDEL, agradecendo o suporte logístico do Vini, que é quem está por trás e sem quem isso tudo aqui não funciona, né? Pelo menos este lado aqui, que ele é que vem, capricha, prepara tudo antes. E quero finalizar dizendo que é uma honra, né, participar deste debate na companhia da Vera Lúcia e dizer uma coisa que eu já falei em particular para ela, eu vou falar em público, que, na verdade, foi a candidata a presidente da minha mãe e que está também em quarentena. E quando eu falar para ela, mãe, fiz uma live com a Vera Lúcia, o meu prestígio vai aumentar enormemente com a dona Marieta. Quero dizer o seguinte, acho que está muito bom esse debate, e então desejar a todos que se cuidem. Eu acho que no momento, cuidar da vida é revolucionário, e é isso que a gente tem que levar às últimas consequências, doe a quem doer, e vamos brigar com quem precisar brigar. Muito obrigado e boa noite para vocês. Obrigado, Plínio. Vera, agora. Na verdade, respondendo inclusive a pergunta, essa pandemia, esse vírus, ele é a prova cabal de que o sistema capitalista bateu no seu limite. Mas isso não significa dizer que o sistema capitalista ele não possa ressurgir, se reconstruir. O problema é que para ele ressurgir, se reconstruir depois dessa pandemia, vai ser por cima dos nossos corpos, das nossas vidas. E nós precisamos sair dessa quarentena e dessa pandemia vivos, porque nós temos uma tarefa, que é destruir esse sistema que destrói, que mata a classe trabalhadora, que humilha os mais pobres, que privilegia os ricos, que destrói a natureza. E que só nós, da classe trabalhadora, somos capazes, não só somos capazes, só nós temos a condição necessária para destruir esse sistema. E aí, voltando e utilizando novamente o Trotsky, né, que fala pleninho, ele diz, tem uma frase que ele dizia o seguinte, quando ele também estava recrutando durante a Guerra Civil lá no Exército, através do Exército Vermelho, quando ele ia fazer o recrutamento, as pessoas perguntavam o que poderia acontecer. Ele dizia, olha, a gente pode... Agora, se a gente vencer essa guerra, nós temos uma nova sociedade para construir para nós. E nós precisamos vencer essa guerra. Nós precisamos vencer o sistema capitalista para garantir as nossas vidas, para preservar a natureza, para a gente poder descansar a carne, para a gente ter acesso ao resultado daquilo que a gente produz, que hoje nos é negado. Então, a discussão dessa pandemia colocou a olhos... Assim, o sistema capitalista está nu. Essa é a desgraça do capitalismo. O neoliberalismo, que dizia que seria a salvação do capitalismo, do velho liberalismo, já demonstrou que não serve. Nem serve o neoliberalismo, nem o velho liberalismo. Porque o capitalismo mata.
Em nome do lucro, ele passa por cima das vidas e da natureza. Hoje, a gente, para defender as nossas vidas, defender o peixe, defender o rio, ter direito à água, ter direito à comida, ter direito à casa, ter direito ao trabalho, ter direito de viver, nós vamos ter que necessariamente fazer uma revolução socialista. Porque como diz ainda Trotsky, ela é inevitável. Ela se torna inevitável, porque é uma questão de vida ou de morte. Aqui, ou ganha o capitalismo, ou ganhamos nós. Então, entre o capitalismo e nós, que fiquemos nós. E façamos isso de forma organizada, através das nossas organizações. Essa é a tarefa que está posta agora durante a pandemia e depois da pandemia. Portanto, nós precisamos nos preservar, porque nós precisamos sair vivos dessa, para destruir o sistema capitalista e construir uma sociedade socialista. Queremos aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês, dos internautas que ficaram aqui até esse momento, ao Sindicef, que mais uma vez promove uma atividade como essa, ao prazer de debater aqui junto com o Pleninho, que eu tenho uma grande admiração, de poder conversar com o Ridê, de Fábia, que esteve aqui o tempo inteiro, desde cedo, desde a semana passada, organizando essa live com a direção, de Vini, que está aqui cuidando da logística e de toda a técnica, e finalmente agradecer ao conjunto da classe trabalhadora, que nesse momento precisa se organizar e se levantar para poder sobreviver e destruir o sistema que nos mata e nos oprime e nos humilha. Boa noite. Obrigada. De novo, eu quero agradecer a presença de vocês hoje, foi ótimo esse debate, né? A diretoria do Sindicef agradece muito, né, a participação de vocês nessa live, certo? Eu também quero agradecer aqui, lembrando o Vini, né, que ajudou bastante a gente, a Lara e a Fábia, né, a Fábia principalmente, que deu início aqui para que acontecesse essa live, né, que foi muito interessante, acho que a gente vai fazer outras, né? Nós vamos fazer outras. E a Eliana também, né? Que ela também perdeu bastante tempo com a gente, fazendo todas ela ajudou muito para que fosse possível essa live. E a outra diretora que era para estar participando hoje, que é a Ana Maria, ela não pôde ficar porque ia ficar muita gente, porque era a primeira, né? E espero que ela possa fazer a próxima aí com a gente, na próxima live. Então, nós estamos encerrando. Muito agradecido mesmo, né, por ter participado. Eu acho que agradecer a todos os internautas que entraram aqui hoje. Parece que em entrada chegou quase 1.000, né, de entrada, né, de visualizações, mas não continuaram, mas que deu mais quase 250 pessoas acompanhando o nosso debate. Muito obrigado, gente. Então, até a próxima atividade que a gente vai ter na próxima. Obrigado, hein?